É um novo dia, uma nova jornada. Teremos figurantes novos para humilhar e instrutores para impressionar. E para começar nosso dia bem, vamos para uma corridinha, só para dar aquela aquecida antes de dar aquela humilhada. E na sala de treinamento, todos os novatos magos estão reunidos esperando o instrutor aparecer. Quando ele chega, ele se apresenta. Ele diz que vai ser responsável pela sua turma e essa disciplina, só que o Prota não se lembra dela ser uma instrutora. E mesmo ela sendo uma guerreira, ele não se lembra muito dela. Então ele pensa que ela é uma dos instrutores que vão sair da academia logo logo, já que só os que ficam nela são os baba-ovo do Ganguji. Então a instrutora passa por eles e começa a falar que hoje a aula não vai ser na sala, e sim aqui. O motivo é simples, porque hoje ela vai testar a sensibilidade deles à mana. E a galera vendo o portão se abrir até se espanta. E os caras estão até com medo, ó, pensando que isso que tá atrás dela é um cubo de mana. Só que o Prota vendo isso não se espanta, porque ele percebe que mesmo essa coisa parecendo um cubo de mana, igual o que ele entrou na última vez, esse que tá na frente dele tem menos mana que o outro. Só que a instrutora fala que o que eles estão vendo é uma sala de mana e foi criado baseado num cubo de mana, pois para cadetes que nem eles, é quase impossível sair de um cubo de mana. Então a academia preparou assim, para vocês poderem sentir a mana. E como vocês podem perceber, tem várias salas. No nível 1 a mana é parecida com o ambiente, mas cada vez que você sobe, ela vai ficando mais forte. Vocês vão ter que passar por isso, por cada sala, para saber a capacidade de vocês, assim conhecer seus limites para poder sentir a mana. Então isso vai ser a primeira aula de vocês como magos. Fiquem em linha reta e entrem. E se não aguentarem um tranco, levantem a mão para poder sair. Sendo assim, se vocês entenderam, então se bora, cambada. Nível 1, todo mundo parece bem, então bora pro próximo. Nível 2, 3 pediram para sair, então bora pro próximo. Nível 3, metade saiu, bando de fracos. Bora pro próximo. E isso continua. E quando chegaram no nível 6, a Cris já começa a sentir cócegas e pergunta se o Prota tá sentindo algo. E a Júlia dá aquela olhada pro Prota, vendo que ele parece bem. E como ela é um pouco competitiva, ela vai tentar ir mais na frente. E quando a instrutora vai ver, só tem 4 pessoas: Prota, a Cris, a Júlia e um Rando. Ela percebe que esses 4 são os magos que ficaram em primeiro. E o diretor Ganguji mandou ela ficar de olho no Prota. Então se é assim, então bora pro próximo. Nível 7, eles passaram de boa e os malucos que desistiram já ficam com inveja. E então, antes de entrar no nível 8, ela pergunta se alguém tá assistindo alguma coisa. E como ninguém falou nada, então bora pro nível 8. E nesse nível, a Cris e o Randall já não suportam mais. Então os dois param. E a Júlia já tá quase no limite. Então ela decide ir pro nível 9. E a Júlia aqui já não aguenta mais e começa a tossir. A instrutora pensa em ajudar, mas se lembra que o método do diretor falou para todos os instrutores não ajudarem, a não ser que eles peçam. O Prota pergunta se ela tá bem e ela responde que sim. Só que em seguida ela começa a perder a consciência. E o Prota assim começa a se preocupar com ela. E assim a instrutora resolve ajudar. E então, como ela quase capotou, ela tem que ser carregada. E nesse momento, o Prota fica encasquetado, porque a última coisa que ela disse foi que perdeu. E com essa frase na cabeça, o Prota vai pro nível 10, sem nem ao menos a instrutora pedir. E mesmo ela sabendo que esse nível é difícil até pra ela vai atrás do Prota pra ver se ele continua bem. E lá dentro ele diz que já tá ruim pra ele, então é melhor voltar. E quando eles estão voltando, ela fica se perguntando por que ele falou que tava ruim, mesmo ele parecendo bem. Saindo de lá, a instrutora fala para todos parabenizar o Prota por ele ter conseguido chegar ao nível 10, e fala que ele tá por volta do rank B ou superior, e assim todos devem dar tudo de si e chegar nele. E após essa baderna que a instrutora fez, ele chega na Júlia e pergunta se ela tá bem. Ela diz que sim e pede desculpa por dar preocupação a eles. A Cris fala que esse é envenenamento comum de mana e que ela provavelmente se esforçou demais, e ela pergunta se o Prota tá bem, porque ele parecia meio estranho, mas era só pra enganar a galera. E ele fala pra ela tirar a toalha do pescoço, porque ela tá parecendo uma velha de academia. E o Prota aqui pensava que a Júlia era só competitiva, mas tinha alguma coisa a mais. Ele já se preocupa porque se ela continuar assim, vai ser difícil controlar ela. Ele não quer manipular ela nem coisa do tipo, mas desde que ele conheceu os outros, o futuro de cada um começou a mudar, e tem uma chance enorme dela mudar também. E isso inclui a Cris. E a Cris, vendo que ele tá dando as olhadas pra ela, já vai se achando a última Coca-Cola do deserto. E ele, olhando desse jeito dela, fala que ela deve ter batido a cabeça em algum lugar, já que ela tá agindo dessa forma. Ela já começa a se irritar, a Júlia tenta segurar ela, mas ela alcança o Prota com a toalha. E ele, pra fazer ela calar a boca, bagunça os cabelos dela. E ela fica assim, puta de raiva. Ela diz que passou horas tentando arrumar o cabelo. Só que o Prota fala que ela arrumando o cabelo não adiantou muita coisa. E amigos, eu digo uma coisa pra vocês, principalmente os homens: nunca repita essas palavras, porque a mulher que ouvir essas palavras vai ficar desse jeito. E não adianta ser protagonista nessas horas não, porque até nosso menino aqui, ele teve que correr, só desse jeito pra ele sobreviver. E a Júlia, vendo eles dois, parece bater um pouquinho de inveja e ciúmes, é claro. E quando esses dois estão correndo, esse figurante aqui aparece, e o bichinho tá com raiva, ó, porque o Prota, além de ficar em primeiro lugar, ele chegou no nível 10, e esse cara aqui não. E quando seu amigo figurante
figurante chega, o Cabelinho pergunta o que tanto ele sabe do Prota. E ele diz que o Prota ficou em primeiro lugar, mas o Cabelinho já sabe disso. O que o Cabelinho quer é saber de onde o Prota veio, só que o maluco não sabe disso, né? E sem nenhuma resposta, o Cabelinho fica irritado. O figurante consciente aqui, ele tenta mudar a cabeça do Cabelinho, só que cabeça de figurante burro não muda, né? Não muda enquanto não levar a surra, né? E tem que ser uma surra bem dada. O Cabelinho, já meio doido das ideias, fala que não tem como alguém ser mais forte que ele sem trapacear. Eu ainda me pergunto como eu falei isso sem rir. E quando o cara vai falar a verdade pra ele, que ele não conseguiria peitar o Prota nem se reencarnasse, o doido já tá longe e não ouviu nada. E algumas horas depois, o Prota vai atender uma chamada e adivinha quem é? Sim, é a nossa deusa. Ela ligou pra ouvir da boca dele como foi o resultado. Só que ela já sabia, né? Ela só quer ouvir da boca dele mesmo. E ela, olhando o local que ele tá, já sabe que ele conseguiu bastante ponto. E ele diz que só fez isso porque provavelmente ela mataria ele se ele ficasse em segundo lugar. E indo direto ao assunto, ela pergunta se tem algum novato que chamou a atenção dele. E fala que vai recompensá-lo pela informação que ele der. Então o Prota fala que tem 4 pessoas. A Júlia, uma maga. A Cris, uma maga. E Paulo, um guerreiro. Esses são os novatos. Só que ele fala do Daniel. Só que ele não é um novato, e sim um veterano. Ela reconhece o nome dele e sabe sobre sua família, mas ele é diferente dos irmãos. Ele não é muito talentoso como guerreiro e nem chama atenção na família, mas família é sempre família. E mesmo que dê alguma merda, a Santa vai arriscar, pois ela confia no Prota. E segundo ele, o Daniel vai ser um grande alquimista. E assim eles terminam a ligação. Só que o Gerente Park chega nesse momento e ele fala que eles têm visita e que é a mestra de outra guilda. A Santa fala pra deixar ela entrar e quem entra é essa loira aqui e aquela praga que irritou o Gerente Park da última vez. Mas com toda a educação, a Santa fala que as duas não são próximas, mas fala para ela sentar. E a Santa já pergunta o que ela quer. A loura fala que ficou sabendo que a guilda tá cuidando de um certo garoto, então pergunta qual o valor dele. E sorrindo com todo o ódio que a Santa tem, ela solta esse olhar na direção da loura. Eu vou comer teu cu. Só que ela mantém a calma, já que não pode voar em cima dessa mulher. E fala que a guilda dela não trata pessoas como mercadoria. E manda ela ir procurar essas coisas em outro lugar. A loira, ela continua insistindo na merda de querer comprar o Prota, só que a Milf fala que o dinheiro dela não compra tudo, mas que provavelmente ela não deve saber disso. E galera, existe uma regra nesse mundo. A pessoa que faz quase tudo de olhos fechados, quando abre os olhos, isso significa que o bagulho vai ficar sério. E a loura, vendo que não vai conseguir nada, fala que vai se retirar, mas diz que ela precisa ser mais educada, pois ela tá sendo bastante inapropriada e que parece que ela não quer conversar muito. É mesmo? E com essa merda toda que ela fala, ela se retira. No dia seguinte, lá na academia, a galera, depois de fazer um teste de resistência, eles estão esperando ver o resultado. E o Prota vê que ficou em segundo, atrás do Paulo. Mas isso é normal, e segundo lugar não é tão ruim. Só que ele ainda tá bem longe de conseguir o objetivo dele, que é arrancar do lugar o pescoço do pai dele. Caralho, cuzão. A Cris pergunta se ele ainda é humano, pois como um mago fica em segundo lugar num teste de resistência. Me explica isso. O Prota diz que isso é normal, já que no começo ele queria ser um guerreiro. E novamente ele provoca ela, dando uns tapinhas na cabeça dela. E ela já se irrita, só que a Júlia tenta segurar ela pra deixar ela um pouco em calma. Mas ela quer dar uma porrada nele. E o instrutor, vendo eles, fica bastante impressionado com a resistência do Prota. E começa a achar ele meio perigoso, assim como o Ganguji disse. Então o Baba-Ovo chama a atenção de todos, pois o segundo teste de resistência vai começar. Teste de evasão em realidade aumentada. O Prota fala que esse é um teste para analisar os limites de cada um, então vai ser um ótimo treinamento para ele. Baba-Ovo diz que o teste de evasão vai testar todos em batalha, de forma virtual. Ele fala que normalmente todos teriam que derrotar os monstros, mas como todos fizeram o teste de resistência física, vai ser avaliado só a evasão de todos. Mas se derrotar os bichos, vai ter mais pontos. Após falar tudo o que tinha que falar, o Baba-Ovo entrega para todos um receptor para colocar nos seus ouvidos, para analisar e gravar a simulação de cada um. Esse receptor vai estimular o cérebro para criar a ilusão de ter um monstro na frente deles. Os monstros, eles são criados por câmeras nos drones, de forma 3D, e como os bichos são virtuais, então não tem como ninguém se machucar. Só que o Prota em pensamento fala que essa merda vai estimular o cérebro, fazendo com que a pessoa tenha a sensação de ter recebido 1/5 do dano, e esse bagulho não é para estimular merda nenhuma, é só para dar a sensação de perigo para a pessoa, para aumentar a chance de alguém sobreviver. O Baba-Ovo, ele fala que a simulação vai até o nível 100 e que cada um pode escolher manualmente. Só que hoje todos vão até o nível 10 e o teste também vai ser feito em equipes e eu vou dividir elas. Então vamos começar. E quando toda a divisão tá pronta, o nosso Prota ele ficou na equipe 3 e ele percebe que ela tá equilibrada, pois tem 2 guerreiros e 2 magos. E olha quem tá na equipe do nosso Prota, o Cabelinho. As meninas aqui até que elas são tranquilas, mas o Cabelinho já vem irritar o Prota. O maluco fala que ouviu que o Prota ficou em primeiro lugar, então pergunta como um mago conseguiu ter esse feito. E o Cabelinho já vai insinuando as merdas dele. Só que o Prota, ele tá cagando porque ele pensa. O maluco fica insistindo nessas merdas, só que o Prota não tem o que dizer, né? Aí o Cabelinho fala que vai forçar o Prota a dizer o segredo dele. E na hora, o Prota sabe o que ele quer. Eu quero pica.
As meninas, elas já ficam preocupadas e ficam se perguntando se eles vão bater um X1 ali mesmo. E quando uma delas resolve parar a brincadeira, o instrutor, Babalvovski, já grita mandando o grupo ir para onde vai ser realizado o teste. E com isso, os dois não têm escolha, a não ser parar um pouco a diversão do Prota e ir para onde ele tá mandando. Só que os dois, eles não estão muito alegres não, ó. E faltando 5 segundos para começar o teste, eles já vão tirando os seus equipamentos do inventário. E o cabelinho, ele não tira essa marra da cara dele não, ó. Pois é, gente, figurante quer mesmo apanhar, mas como não pode matar, vamos apenas humilhar. Quando o teste começa, aparece um soldado esqueleto. E quando o cabelinho ainda tá pensando no que vai fazer, o Prota já saiu em disparada. A galera fica surpresa porque o Prota saiu na frente. As duas guerreirinhas falam para ele voltar, pois é perigoso. E o maluco tá se perguntando por que ele tá fazendo isso, pois os magos, eles não deveriam lutar assim. Mas logo ele fica com essa cara de pastel. E vocês já devem saber por que ele tá assim, né, gente? Porque nesse momento vai começar a humilhação. Eu acho que eu tô fazendo isso com muita emoção. Porque como eu tô menosprezando nosso menino, ele vai ter que mostrar a madeira pra saber se os figurantes conseguem medir. E alguns devem estar se perguntando, por que o cabelinho ficou com essa cara de merda aqui? E aqui tá a resposta. Ele viu nosso menino fazendo isso. O Prota criou uma arma de mana, segurou a cabeça do esqueleto e explodiu ela. E quando ele passou do monstro, ele deu aquela olhada para trás, na direção do grupo dele. Agora mede, seus merda! O grupo, o instrutor e a galera que tava assistindo, todos ficaram de boca aberta. E esse foi apenas o nível 1. E ele nem terminou, porque aparece mais 3 soldados esqueleto. Mas antes desse soldado fazer um berro de guerra, o Prota mete chutão carregado de mana bem na cabeça dele. Tá fácil demais. Esse era pra ser um desafio em grupo, para ver as habilidades de cada um. E o Prota, ele ia até permitir isso, mas como o figurante irritou ele, então ele vai extravasar um pouquinho a sua raiva. As meninas vendo ele, tá achando isso uma grande mentira. E o figurante, ele nem tá acreditando, e ele só tá parado feito banana. Então o sistema avisa que o grupo completou a primeira fase, mas até mesmo o sistema da academia sabe que isso foi um trabalho solo. Vocês são um lixo! Então vamos para o nível 2, e é um Draugzinho. E faz tanto tempo que o Prota não via um que ele tava até com saudade. E pra matar a saudade é daquele jeito, mata com tapinha. E depois que ele matou não só a saudade, a gente só vê uns pequenos buraquinhos, pois se passou alguns minutos. E vemos que o Prota tá parado no meio da arena. E o maluco, ele solou os 10 níveis. E como ficou o figurante, ficou paradão que nem um poste. E não tá acreditando no que ele viu. E o Prota vendo o resultado dele, fica todo orgulhoso. Rapaz, eu sou demais. E ele lembra logo de quem? Hein? De quem, gente? Pois é, ele lembra da nossa Milf. Pois ela fica bastante feliz quando tá dando aula para ele, se é que vocês me entendem. E o cabelinho, ele vai irritar o Prota de novo, fazendo com que ele pare de pensar na Milf. Uma praga dessas merece morrer mesmo, ó. E essa desgrama ele fez isso para perguntar uma coisa, perguntar o que o Prota tava usando, já que para um Hellis mortal que nem ele, não tem como um mago fazer isso que ele fez. Então ele pergunta pro Prota que truque ele usou. O Prota responde, sim, eu tenho um truque. E ele se chama Eu Sou Melhor Que Você. E não me faça repetir, porque senão eu vou te mostrar em primeira mão o tamanho da minha mão. Caralho, o maluco é brabo. Eita, pô. Nesse momento, o Babalvovski chama a atenção deles e pergunta se tem algum problema entre os dois. O cara fica irritadinho, falando se não fosse o instrutor ia meter a porrada nele. E já que não tem como bater um X1 agora, Um vento que é cagão. o figurante fala que no festival da academia eles vão tirar um X1. O Prota diz não, porque o nosso menino, ele já tem algo planejado. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E lá no dormitório da academia, tá o Paulo descansando e se lembrando do Prota. Lembrando do que ele disse para o figurante. Aí ele se lembra que ele já tinha desafiado o Prota pro X1 no festival. E ele já se anima logo, ó. E pra não decepcionar nosso Prota, ele vai treinar. Já que ele também tem que ficar monstrão. E vemos aqui o Babalvovski indo para a sala do diretor entregar o resultado dos testes. E no meio do caminho, ele se lembra do show que o Prota deu. E o cara de bunda do Ganguji já tá na sala esperando ele para falar sobre o teste. E o instrutor fala que teve 3 pessoas que atingiram a pontuação máxima. E eles foram o Paulo, um figurante aleatório, e o nosso Prota, é claro. Sendo que o Prota teve a melhor pontuação de todas, batendo mais uma vez um recorde. E como sempre o Ganguji, achei isso bastante interessante. É só a única coisa que ele sabe fazer, achar interessante. E fala para o instrutor avisar o progresso do nosso menino. E vemos que esse merda aqui, ele tá sempre olhando pro nosso Prota. E sempre com esse sorriso de bosta. Que nojo. E lá na sala do teste de evasão novamente, a gente viu o nosso menino e ele conseguiu solar o level 27. Que no momento é o máximo dele. E qual é o máximo dele? O máximo dele é equivalente a um grupo de 6 malucos no rank C. Sendo assim, então bora treinar mais, porque o próximo evento é dentro de uma DG. E pelo que o Prota se lembra, nesse evento o diretor fez merda também, fazendo com que muitos estudantes perdessem a vida. E o grupo que nosso menino tava, ficou no meio dessa bagunça. E ele só sobreviveu porque os colegas dele não eram nem um cuzão que nem aquele maluco lá, dizendo pra ele sair e pedir ajuda. Só que no fim, só o Prota sobreviveu. E como ele seguiu o caminho do guerreiro, ele era um merda, sem nenhum
nenhum tipo de habilidade. E todos os outros alunos prefeririam que ele tivesse morto no lugar da equipe dele. E ele só não saiu dessa academia porque ele não queria desapontar a mãe dele. Mas dessa vez, para se preparar para o evento, ele comprou algumas poções. E faltando um dia para esse evento, após a aula, ele entrega a poção para a Julia e para a Chris e fala para elas usarem quando for preciso. E gente, eu sei que a Julia não é MILF, mas olha essa carinha aqui, diz que não é fofa. E antes deles irem para essa prática, o Prota, ele vai treinar sua mana. Ele vai dar apenas uma aquecidinha nela, pois não importa o quanto ele seja bom. Se ele sofrer um refluxo de mana enquanto tá conjurando, isso além de ser péssimo, vai ser bastante perigoso. E como ele tem duas habilidades de rank alto, ele tem que fazer esse tipo de treinamento e se preparar. Pois como ele percebeu que o futuro ao redor dele tá mudando, ele não faz a menor ideia do que vai acontecer nessa DG. E deixar a mana aquecida também vai ser ótimo para os feitiços dele. Então, nesse momento, o sistema aparece dando uma missão para ele relacionada a essa DG. É uma missão de dificuldade desconhecida. E ele tem duas opções. Primeira, fazer o que ele fez na vida passada, ou a segunda, enfrentar tudo e mudar o que vai acontecer. E depois dele ver essa missão, ele vai para o salão de teste. A instrutora diz que eles vão ser divididos em grupo de 4 pessoas através de um sorteio. E aqui é o seguinte, fazendo a escolha desse jeito, ou tu vai ter muita sorte e ser colocado com alguém forte, ou tu vai ter muito azar e vai ser colocado com uma ameba. A instrutora diz que a nota desse teste vai ser a avaliação final deles, e que também os monstros são de rank baixo. Então ela deseja boa sorte para todos. Só que o Prota sabe que isso é uma armadilha do diretor, falando que a DG só tem monstro level baixo. Pois, sem muitos saberem, vai ter um monstro nível chefe. E esse monstro, ele é um Lord Kobold. Ele não vai ser difícil para o Prota, só que ele fica preocupado com a galera dele. Então a instrutora, ela começa a separar geral, e no meio dessa brincadeira, o Prota acabou ficando com a Julia. Uma coisa diferente da sua vida passada. Só que ele não acha isso ruim. Pelo menos, não vai ter uma pessoa inútil atrapalhando ele. E nesse momento, os dois últimos chegam. E ele vendo os dois, entende porque o sistema deu uma missão para ele. Porque foi esses dois que se sacrificaram para ajudar o Prota. E agora ele sabe a escolha que ele tem que fazer. Então eles se apresentam e a Julia, como sempre, fica atrás do Prota. Ela tá meio que se escondendo pelo fato dela ser um pouco tímida. E esses dois, eles continuam sendo gente boa, do jeito que o Prota se lembrava. E como todos já se apresentaram, o Prota chama eles para fazer um plano. O carinha fica até surpreso, porque o Prota ele preparou um bom plano, e um plano bastante detalhado. Aí a instrutora chama eles novamente, falando que o tempo de preparação acabou, e que agora eles vão ter que entrar na DG. E vocês devem estar se perguntando onde está a Chris. Ela ficou na mesma equipe que o Paulo, e o Prota, ele fica até mais tranquilo, pois ele sabe que ele pode confiar no Paulo para proteger ela. E quando todas as equipes já estão prontas, a instrutora deseja boa sorte novamente a todos. Então, simbora cambada, entra todo mundo aí! E na equipe da Chris, depois que eles entraram, todos estão conversando sobre o teste, e fora a Chris e o Paulo, os outros, eles estão um pouco nervosos, e um pouco preocupados também. E enquanto eles estão batendo papo, a Chris, ela sente a presença dos bichos. O Paulo fala para eles se prepararem, pois os monstros estão vindo. A Chris já fica pronta logo, mas a outra maga, ela tá um pouco nervosa. E rapidinho eles estão quase cercados. Então o Paulo avança para quebrar a formação deles. A Chris, ela já puxa uma magia para ajudar, criando uma bomba de luz e deixando todos sem visão. E o Paulo só finalizando. Os outros dois estão tendo um pouco de dificuldade, mas estão conseguindo se virar. Então, a Chris começa a conjurar uma de suas magias mais fortes, Vento de Helheim, jatos de ar. E com essa skill, ela detona todos os pequenos e a galera já fica feliz por isso ter acabado. Mas de repente, o Paulo começa a sentir algo e geral já fica preocupado pensando que é veneno. Mas logo em seguida, a Chris sente algo, a presença de alguém se aproximando e percebe que isso não é veneno, e sim a mana esmagadora. E olha o tamanho da criança. Fudeu de vez! E esse é um dos Lord Kobold. E eles já ficam se perguntando por que tem um bicho desses aqui. Então, indo para o grupo do nosso Prota, quando eles entram no local onde era para estar os monstros, tem algo estranho, pois o Prota percebe que tem algo diferente e não se lembrava de certas coisas, como por exemplo esse desenho. E ele já imagina que isso deve ser coisa do Ganguji, já que só a presença do Prota vai contra todos os planos dele. Então, nesse momento, o Prota também sente uma presença, e ele fala para todos se prepararem e focar no plano, defender e contra-atacar, e manda eles tomarem cuidado, é claro, não importa o que eles virem. E ainda bem que o Prota falou isso, porque além de kobolds, eles também viram o Lord Kobold e ficaram assustados, né? Até a Julia aqui, ela ficou com medo, já que ela não tinha enfrentado ainda uma criatura dessas. Então, ela lembra das palavras do Prota, pois se eles dois não ficarem focados, tudo vai pro ralo. Assim, ela conjura a armadura mágica para os guerreiros, e eles dois começam a chamar a atenção dos pequenos. E como eles vão ficar focados nos pequenos, o Prota, ele fica livre para atacar o grandão. Assim, ele avança na direção do bicho, dando um socão na barriga dele, fazendo o ataque dele explodir. E a Julia, ela já fica impressionada pela quantidade de força, mas o Prota ainda continua
o alerta. E ainda bem que ele fez isso, porque o que ele vê agora é uma loucura. Só que ele já esperava esse tipo de loucura, mas não desse tanto, né? Um monstro conseguia regenerar esse buraco no peito dele, e o Prota nesse momento já tá achando isso um pé no saco. Então o sistema apita para ele, falando que tem uma existência por trás desse monstro, fazendo com que ele se regenere. E o sistema o reconhece como o Corvo de Odin, e ele já dá uma missão especial pro nosso magão. Objetivo: matar todos os Corvos de Odin. Dificuldade: Rank S. Recompensa pelo objetivo: um cartão em branco. Recompensa por concluir a missão: aprimoramento de classe. Então se preparem, galera, pois depois dessa missão o maluco vai estar de hack. Que coisa interessante, gente. O lobinho não era só um lobinho comum, ele tá sendo controlado por um corvo. Com quem o diretor tá andando, hein, gente? E lá fora, quem tá de olho no nosso meninão? Isso mesmo, a instrutora, ela tá de olho no nosso garotão. Ela tá olhando aquele vídeo do teste de admissão, onde ele tá em uma batalha com o Paulo e fica bastante impressionada com as habilidades dele. Só que de repente, uma das entradas da DG se abre. Ela pensa que é a equipe do nosso menino, só que ela fica surpresa, pois é a equipe do Paulão. E a Cris, ela tá desesperada, avisando pra instrutora que eles tiveram um problema, e mostrando que até um dos caras saiu ferido. A instrutora, ela pergunta o que de tão grave aconteceu. Então Paulão fala que um Logical Board ele apareceu na DG. A mulher, ela fica até chocada, porque foi ela que preparou a DG e não era pra ter nenhum bicho desse. Que merda. Enquanto o aluno que tá machucado tá se recuperando, a Cris pergunta se a equipe do Prota não voltou ainda. A instrutora, ela fala que não, e a galera acha isso estranho, pois conhece a força do nosso meninão. A instrutora faz uma ligação pro método do diretor, falando que teve um problema na aula prática, e quando ela vai pedir algo, ele interrompe ela, e fala que uma equipe de apoio vai auxiliá-la, e manda ela ficar na posição onde ela tá. Só que com toda essa situação, a mulher não é burra, é claro, e já tá achando isso tudo suspeito. E olha a cara de bosta desse diretor sorrindo. Eu tenho um probleminha. Só que lá dentro da DG, a porradaria tá comendo solta. As meninas já parecem meio cansadas e o cara já tá no chão. E o único que tá parecendo realmente bem é o nosso Prota. Claro, o menino teve preparo, né? E ele tá olhando pra encrenca que ele tem que encarar. E se não fosse por essa missão de matar o corvo, ele já teria saído dali com a galera. Então vamos aqui para um breve resumo para entender quem são essas pipiras do Odin. Senta que lá vem A merda. Essas pipiras são Hugin, pensamento, e Mugin, memórias. Esses dois são usados para conseguir informações nos 9 reinos. Esses caras fazem isso porque o Odin, ele já é o velho Gaga. E por que esses caras estão aí? Eles estão aí para investigar e saber quem são os mais fortes. E para esse bicho estar fazendo isso, que ele tá fazendo, controlar esse cachorro, ele tem que ser no mínimo de rank B. E ainda por cima fez esse boss ter uma regeneração insana. E mesmo o nosso Prota sendo apelão, ainda vai ser bastante complicado. O Prota fala que a escolha mais inteligente nesse momento era fugir. Só que foi isso que o nosso menino fez nessa vida passada, e por causa dessa escolha, o nosso magão, ele tem muitos arrependimentos. Só que dessa vez vai ser completamente diferente, pois o Prota, ele preferiu proteger todo mundo que é importante para ele. Então ele grita para todos que enquanto ele fica distraindo esse bicho, eles têm que sair da DG e pedir ajuda. Só que o Zezinho aqui, ele fica relutante, e ele não quer fugir, né? Só que isso passa na mesma hora, pois o nosso magão, ele solta flechas de luz nos cachorros que estão atrás dele. Então ele manda o Zezinho calar a boca e fazer o que ele tá falando. Caralho, Pois nesse momento, eles só estão atrapalhando, já que o Prota não pode lutar e proteger eles ao mesmo tempo. Mas logo em seguida, o cachorro boss vem por trás dele para dar aquele famoso ataque de costinha. Só que o Prota percebe o porrete vindo na direção dele, mas ele não tem muito o que fazer. se fodeu. Mas quando o porrete vai acertar ele, aparece uma parede de mana em sua frente, deixando não só o Prota, mas o cachorro boss sem entender nada. E esse escudo, ele foi feito pela Júlia. E ela pergunta pro meninão se ela pode ajudar ele. E ele vendo ela, sabe que não vai adiantar nada e fala alguma coisa, já que ela não vai ser convencida por nada. Então ele fala com mais calma para os dois irem para a entrada da DG e falar para a instrutora do que tá acontecendo. E eles vendo que não vão ser de muita ajuda, eles decidem ir. E quando eles vão, só fica o Prota e a Júlia para bater nesse bichão. E ele nem precisa falar nada para ela, pois ela já sabe o que tem que fazer. Assim ela puxa duas espadas de luz enormes para ajudar o nosso meninão. E olha que pose linda quando ela taca a espada para cima dos bichos. Pois é, gente, esse ataque detonou todos os pequenos. Então o Prota já ativa seu olho e já vai para cima do lobão. O lobão tenta atacar outra porretada no Prota, só que ele desvia. E quando ele tá fazendo isso, ele olha pro bicho direito e vê que ele tem uma mancha e percebe que ele tá derretendo. E por que isso tá acontecendo com ele, vocês devem estar se perguntando. É claro. O motivo disso é porque o bicho tem muita mana e o corpo dele não tá suportando. O Prota nesse momento abre um sorrisão, pois ele percebe que pode ganhar essa batalha. E já vai logo tirando o item do inventário. Aquele item lá que ele comprou antes de entrar na academia. Nome do item, Mr. Time. Esse item tem um efeito interessante. Permite que o usuário tenha um campo de visão maior e faz com que ele consiga detectar magia com mais facilidade. Traduzindo, Pipira, eu vou te encontrar e te comer na porrada. E nesse momento ele vê o fio de magia que controla o cachorrão. E olha que sorriso lindo desse menino
ajudar. E quando o passarinho percebe que o Prota encontrou ele dá um comando para o cachorro bater nele. Só que aqui nosso menino tá no modo sério, pois nesse momento ele ativa as correntes elétricas dele, e a cada arte linda que, meu Deus, dá até vontade de botar com papel de parede. E lá em Valhalla, pois parece que é Valhalla, tá o corno do Odin, e na frente dele tá o Bugin, falando que o Muspelheim tá em Midgard. E a galera já começa a ficar com raiva, pois sabe que isso é obra do Mimir. Só que parece que tem um meio despreocupado, e uma Valkyria repreende ele, falando para ele se lembrar que esse item foi o que matou Baldur na última guerra. E o cabeção do Odin já manda a Pipira número 2 ou a número 1, não importa, saber se o Prota ele já se encontrou com os Nornir. E fora dali tá o Babalvovsky reportando para o diretor que ele fez tudo o que ele pediu e que ninguém ainda desconfiou dele. O cabeção já fica feliz, falando que tudo que ele fez foi pelos Aesir. E enquanto isso, o Prota tá lá, preparando suas correntes para atirar no bicho. E se vocês verem direito, esse bicho já não aguenta mais a quantidade enorme de mana que ele tá recebendo. Só que quando as correntes estão indo na direção dele, ele apenas segura ela como se não fosse nada. Eita porra. Em seguida, ele tenta dar um porretão no Prota, mas ele desvia, fazendo com que o Prota dê os mortais para trás para ele se reposicionar. Ele tenta pensar no que vai fazer em seguida. Assim ele pergunta para a Júlia se ela ainda consegue cobrir ele. Mas quando ele olha para ela, ele vê que a garota já tá no seu limite. Mas ainda assim ela diz que vai tentar. E gente, esse é o refluxo de mana que eu falei no capítulo passado. E como vemos que ela tá desse jeito, mesmo se eles derrotarem esse bichão, tem uma chance enorme dela acabar falecendo. Mas já que ela disse que consegue, bora arriscar e acabar com isso rápido. E já que ele consegue ver os fios que controlam o bichão, ele já ativa de novo as correntes, e quando ela sai, ele já sai em disparada. O bichão fica atacando alguma coisa no Prota, mas o escudo que a Júlia tá fazendo defende tudo. E mesmo ela bastante cansada, ela tá se esforçando para defender um dos seus únicos amigos. E quando ele vê que a situação dela tá ficando pior, ele se lembra daquele guerreiro amigo dele que conhecemos lá no primeiro capítulo. E ele lembra dessas palavras: nada é pior do que morrer por não ter confiado em seus companheiros. E nesse momento nosso menino vai confiar 100% na defesa da Júlia, pois ele agora vai partir para o ataque, ignorando qualquer tipo de defesa. E nesse momento nosso menino dá um salto, e adivinha o que ele faz? Ele sobe nas correntes elétricas e vai surfando sobre ela na direção do bichão. E a Júlia, vendo isso, fica bastante surpresa, pois nem imaginava que dava para fazer isso com magia. E quando o Prota chega no bichão, ele dá um salto passando por cima dele. E como o bicho está sendo controlado, os fios começam a puxar ele, e ele vai fazendo um movimento duvidoso, fazendo com que o porrete vá na direção do meninão. Só que ele estava esperando por isso. Então ele dá impulso para cima, e como o meninão era um guerreiro, ele se lembra muito bem dos seus treinos. Assim ele tira uma espada do inventário, usa a parede para dar impulso para ele, e quando ele parte para cima, ele dá um ataque nos fios. A sua espada quebrou, mas ele vê que os fios foram cortados. E quando ele cai no chão, não demora muito, ele faz aquela pose. Sim, aquela pose. A pose para sair de cena enquanto o bicho está caindo no chão. Então ele vai na direção da Pipira. E Pipira, agora vamos ter uma conversinha. E olha essa Pipira maldita. E já que os fios foram cortados, ele teve uma boa parte da sua mana sugada. Então o Prota carinhosamente pergunta para o papagaio: amigo, quanto que o Odin tá querendo? Só que nesse momento ele vê algo que não tinha visto antes e mudou sua pergunta, pois agora ele quer saber o que o Ganguji tem a ver com o Odin. Só que ele vendo que a Pipira não vai falar nada, pois ela não pensa por ela mesma, ele resolve carinhosamente mandar ela de volta para o seu mestre. E nesse momento a Júlia vem na direção dele para saber se ele tá bem. Mas quando ele vai avisar para ela tomar cuidado, ela paralisa na frente dele, e os dois caem no refluxo de mana. Mas como a pureza da mana do nosso menino é bastante alta, ele consegue facilmente purificar a mana. Só que não é a mesma coisa para a Júlia, pois o sistema avisa para ele que um de seus aliados está em perigo. E quando ele vai ver, a Júlia tá jogada no chão. Passando algumas horas, a Júlia acorda, e ela tá meio desorientada, mas vê o Prota do lado dela e pergunta o que aconteceu. E quando ela vê o sistema, percebe que a vida e a mana foram toda restaurada. Só que ela ainda continua confusa, mas o Prota fala que estava esperando ela acordar, pois tinha uma coisa que ele queria contar para ela, e diz que tudo que ele contar é para ficar só entre eles dois. E ela, ouvindo isso, já fica bastante corada, certeza que pensou besteira. Lá fora, a Cris tá brigando com aqueles dois por eles terem deixado o Prota e a Júlia lá dentro sozinhos. Ela nesse momento tá querendo voar em cima deles, mas só que a instrutora segura ela e manda ela ficar calma. O Paulo lá atrás, vendo isso, fica se perguntando o que ele tem que fazer, mas é nesse momento que ele vê uma luz, é a DG se abrindo. Então ele fala para a Cris ficar calma, pois os dois saíram vivos. A galera fica com essa cara de espanto, pois baseado pelo fluxo de mana, essa DG era de rank B, nenhum novato ia sair vivo dela. A Cris, ela voa em cima dos dois, parecendo um dilúvio de tanto chorar. A Júlia abraça ela carinhosamente, só que o Prota, depois de um tempo, já quer largar ela. Os dois que saíram não estão com uma cara muito legal, mas o Prota agradece pelos dois
dois terem saído e confiado nele. Então ele diz para todos que foi ele que mandou eles saírem e pedir ajuda. Então a culpa não é deles e manda a Chris ficar calma, pois se fosse com ele teria feito o mesmo, e que não é pra ficar brava por causa dele. Mas ela disse que ficou brava porque a Julia tava lá e não por ele. Vocês devem estar se perguntando o que o Proto falou pra Julia, e foi isso bem aqui. Ele pediu pra ela não contar pra ninguém das habilidades dele, e pergunta se ela não tá curiosa para saber quem botou esse bicho naquele ADG. Então ele disse que o culpado é o bosta do diretor, pois ele acha que todos são apenas peões num jogo de xadrez, e ele é totalmente diferente do que a TV mostra, e que acha certo mandar os cadetes, que não servem de nada para ele, ir lá para o time do Vasco. E é por isso que ele esconde minhas habilidades. E nesse momento, ela se lembra que ele já tinha dito pra ela não confiar em ninguém, e pergunta o quanto ele sabe de toda essa merda. Ela também pergunta como ele descobriu isso tudo, só que ele pede desculpa, pois nesse momento ele não pode falar mais que isso, pois se ela saber demais, pode ficar em perigo, e pede pra ela deixar isso de lado por um momento. E foi isso que ele disse pra ela. E enquanto a gente estava descobrindo isso, a instrutora chega pra ele e pede desculpa, já que ela é responsável por essa aula, e fala que tá feliz deles terem saído em segurança. Ele diz que tá tudo bem, pois ela não tinha como saber, e fala que tá muito cansado, e agora ele vai descansar um pouco. A Julia pergunta se ele não vai dizer nada mesmo. Ele novamente pede desculpa e pede que ela mantenha sua promessa. Assim ele sai, e lá na direção, o Ganguji ele tá pistolaço. Ele tá brigando com Babalvovski, falando que não gosta de pessoas inúteis, e manda ele prestar mais atenção, e fala que no próximo evento é melhor ele dar um jeito de domar o nosso meninão. E vocês ouviram direito, ele falou domar. Falando sério mesmo, eu não vejo a hora desse merda se lascar. Depois daquela brincadeira que o diretor preparou para as crianças, o Prota vai para o seu alojamento, toma um bom banho, e após eu sair dele, ele pensa na Julia, e pensa em tudo que ela fez naquela masmorra. Ele também pensa na Cris e pensa no Paulão, e fala que os dois não são nem metade do que já foi em sua vida passada. Mas com a Julia é diferente, pois ela tá ficando mais forte sem ele precisar fazer nada, e fica pensando se ele deve ou não se afastar um pouco dela, pelo fato dele não saber o que vai acontecer com ela futuramente. Mas ele deixa para pensar nisso depois, pois agora ele tem que descobrir um jeito de detonar o diretor, e se ele não tirar esse merda logo da direção, isso vai ficar pior. Então o nosso garotão tem que ficar mais forte, e nesse momento ele tá assistindo um noticiário, e tem um carinha fazendo uma entrevista, e essa entrevista é sobre as DG temáticas. Ela é diferente das outras, pois as outras, para limpar ela, você tem que matar o boss, mas essas temáticas, para serem limpas, os caçadores que entram nela precisam seguir um caminho que a DG prepara para eles. Então nesse momento o Prota já se toca, e vai ver o calendário, e quando ele vê a data, ele dá aquele sorrisão, e vocês sabem o que isso significa. Tá de hack. Então, com esse novo alvo em mente, o Prota ele já tem uma ideia do que ele pode conseguir, por isso ele tá sorrindo. E lá no alojamento das meninas, a Julia aparece um pouco para baixo. A Cris fala para ela relaxar um pouco, pelo fato dela e o Prota se saírem bem na DG, e ela diz que tá aliviada, pois ela tinha ficado bastante preocupada. Só que ela vê a Julia meio para baixo, e já sai perguntando se o Prota fez alguma coisa com ela. Só que ela responde que não foi nada disso, e ela tá meio para baixo, pois o Prota parece não confiar nela. É isso que ela pensa, e continua se remoendo, pensando que se ela fosse um pouco mais forte, poderia ter ajudado mais. E a Cris, vendo isso, manda ela parar de choro, Chata pra caralho. pois agora está na hora de procurar algo gostoso para comer. E assim, a Cris puxa ela para outro lugar um pouco mais alegre. E em paralelo a isso, o Prota ele vai comer a maçã que ele ganhou. Só que ele tá um pouco triste, pois com os efeitos que essa maçã dá, ele poderia vender ela por milhões. Só que ela é vinculada com o usuário. Ele não pode vender, nem trocar e nem dar essa maçã. Mas pelo menos isso vai ajudar ele futuramente, pois se a memória dele estiver boa mesmo, vai abrir uma masmorra temática e um parque de diversões. E nessa masmorra, ele pode conseguir um item que o servo do Deus do Trovão usava. Esse menino gosta de uma coisa com raio, hein? Então ele dá aquela limpada na maçã e quando ele vê que ela tá limpa, ele come. E ele fica meio desapontado, pois pensava que esse item ele ia ter um efeito visual ao comer ele. Gente, a maçã é dourada e tudo mais, só que o gosto dela é um gosto de maçã normal. Só que diferente do gosto, os efeitos que a maçã causa no corpo do nosso meninão são ótimos. E quais são os efeitos? Vocês devem estar se perguntando. A energia e a força são aumentados permanentemente em 20 pontos. Você tá usando hack. E após comer tudo, ele já percebe algo. Percebe que seu corpo ele tá parecendo ser um pouco mais leve. Então ele pega o seu celular e já faz uma ligação para uma certa pessoa. Uma pessoa que nós amamos. Para pedir um pequeno favorzinho. E no dia marcado, o parque tá uma maravilha. Tem algumas pessoas passeando felizes. Só que o Prota, ele tá meio sem jeito, pois tá vendo um monte de casalzinho. E ele vendo isso, ele vai direto na moça dos ingressos. A moça pergunta o que vai ter para hoje. E ele já mostra seu cartão da guilda. A moça fica sem entender nada. E ele já fala logo educadamente: você poderia tirar todo mundo desse local? Pois em alguns minutos, uma DG vai aparecer aqui. E em paralelo a isso, lá na academia, a instrutora tá perguntando onde está o Prota. A atendente fala que no dia anterior, ele pediu autorização
autorização para sair, pois teria que fazer um trabalho. Então a instrutora diz para avisar quando ele chegasse, pois ela quer bater um papo com ele. E ela fica bastante impressionada, pois mesmo ele tendo se metido em um acidente daqueles, ele não se abalou e ainda tá agindo normalmente, como se fosse apenas uma terça-feira normal. E depois dela fazer esse pedido para a atendente, de avisar para ele procurar ela se despede. E ao sair dali, ela já entra em contato com uma certa pessoa. E aqui vem um plot. Essa mulher, ela já tá vigiando o Gringo G, e ela fala que já tem resultados da investigação que ela tá fazendo, pois o diretor confessou abertamente que teve a mão dele no incidente da DG. O cara fala que essa situação não parece ser muito boa, e pede para ela continuar investigando ele. Ela diz ok, e fala do nosso garoto, avisando para o chefe dela que ele pode saber de algo. E lá no parque de diversão, a galera tá sendo bem rápida para fazer a evacuação, e o Prota fica até impressionado com o poder da guilda de uma pessoa que tem bastante respeito. Só que o nosso meninão, ele é meio impaciente, pois ele fica direto olhando a hora, e já acha que tá demorando muito. E para passar o tempo mais rápido, ele lembra da ligação que fez para Milf. Ela disse que ia ajudar ele o máximo que pudesse, e é por isso que mandaria ele em nome da guilda. Mas tem uma condição: se tiver algo muito perigoso, é para ele priorizar sua segurança, pois ela não quer perder seu aluno querido, né, gente? E essa mulher, ela é elegante, viu, gente? E após essa bela lembrança passar, a DG começa a se manifestar. E o nome da DG é Terra do Nunca em Ruínas. O sistema avisa que o Prota precisa concluir 3 missões consecutivas, para assim conseguir ganhar seu prêmio. Missão especial Big Tree, dificuldade A. Recompensa: as botas do trovão rápido, rank S. E o Prota já fica felizão, pois isso é do jeito que ele se lembrava. E na vida passada dele, foi essa garota que limpou a DG. O Prota fala que ela sempre se gabava por ter um QI de 150, só que ela acabou se envolvendo em coisa errada. Ela morreu e perdeu as botas. Então nesse momento ele começa a entrar na DG, pois o objetivo dele agora é conseguir completar a masmorra antes daquela garota. E não demora muito, ele já acha a primeira missão. A DG já vai sugando ele para outro lugar. Chupada de você. E quando ele some, não é que o satanás da menina chega, mesmo o local estando vazio? E a primeira missão é Rancor de Thialf. O resumo dessa masmorra é o seguinte: o arrombado do Thor, ele pegou a irmã do Thialf, pois ele o queria como subordinado. E para cumprir essa missão, o Prota só vai precisar salvar a irmã. Então a DG contou uma história, falando que depois de um ocorrido, Thialf, ele começou a odiar os Aizy. Só que o Prota tá achando isso bastante estranho, pois essa não é a história que a mãe dele sempre contava para ele. Então nesse momento ele acorda, pois tem um maluco gritando seu nome, e ele tá em um barco indo salvar a irmã. E esse cara aqui, ele foi responsável pelo plano. O plano é tomar um barco e ir atrás da irmã do Thialf. E nesse momento, o barco dele se tromba com o outro, assim fazendo todos perderem o equilíbrio. E em segundos, um bando de bárbaros vai pulando para o barco deles. E todos eles estão bastante armados. O Prota não sabe direito o que está acontecendo, mas fala pro carinha do lado dele deixar tudo com ele, pois ele pode resolver isso tudo. Caralho, o maluco é brabo. Então ele sai correndo voado, como sempre faz, pula para o outro barco de forma bastante ágil, e enquanto ele ainda está no ar, ele já vai logo analisando tudo. E quando ele para, ele já olha os figurantes que vai ter que macetar. E atrás dos figurantes, ele vê a irmã do Thialf, e ela está amarrada no mastro, e ele já reconhece a pessoa, e é aquela doida convencida. E ele já vai se perguntando por que essa doida está nesse local. Só que isso não importa agora, ele só tem que salvar essa menina e acabar com essa missão. Então, bora saber como essa doida apareceu aqui. O nome dela vai ser Jurema, porque o nome difícil aqui não tem vez, e alguns minutos atrás ela estava se gabando por ser um gênio, e por ser uma boa pessoa também, mas estava se perguntando o que diabos ela estava fazendo numa DG temática. Só que quando o sinal de emergência tocou, ela estava fugindo dos seus amigos, pois não queria entrar na casa assombrada. Então ela disse que ia ao banheiro. Ela já entra em desespero, pois tem uma pequena chance dela não conseguir mais sair dessa DG temática, e já começa a chorar enquanto pensa na merda que está acontecendo. Mas como ela não quer morrer, então ela decide dar um jeito de sair desse local. Traduzindo, tudo que o Prota se lembrava na vida passada sobre a Jurema parece estar errado. Então nesse momento ela olha para todos os lados, pois pode ter outra pessoa além dela. Então ela vê o nosso garotão andando pelo parque, e assim de longe ela resolve seguir esse garotão lindo, pois ela pensa que vai estar mais segura com ele. Mas quando o Prota foi puxado pela DG, ela também foi puxada junto, e é por isso que essa maluca tá nesse lugar. E como eu disse, o Prota é impaciente, ele já fica revoltado, pois deu um aviso para todos saírem do local. Só que nesse pequeno tempo os figurantes já se preparam e começam a atirar no nosso garotão. Só que essas flechas nem encostam nele, pois o meninão ele já levantou um escudo de mana, e rapidamente ele já acumula magia em sua mão, e já vai para cima dos figurantes, para encher eles de porrada. Só que esses merdinha, eles nem deram pro cheiro. O ataque foi tão rápido, que nem se importaram de desenhar os figurantes. E o Prota ele já tá irritado, mas já que não tem como expulsar ela da DG, ele vai ter que trabalhar com ela, e esperar que ela não seja tão inútil. E enquanto ele tá pensando nisso, um calvo vem por trás para tentar dar uma machadada no Prota. Só que ele desvia, é claro, e o machado passa reto. E rapidamente o Prota já mete socão nele, fazendo ele cair
duro no chão. E os outros bárbaros, vendo que esse garoto não é idiota e nem fraco, na hora eles já ficam com medo. E como o Prota ele quer resolver isso rápido, ele já pergunta para esses figurantes: vocês vão querer aberto ou fechado para os seus funerais? E não demora muito, todos já estão caídos no chão frio do barco. E ele se aproxima da maluca e pergunta por que ela continua fingindo que tá dormindo. E ela já vai tentar intimidar o Prota e tentar ativar o modo gado nele. Mas a nossa Milf, ela já deve ter prevenido isso nele e feito alguma magia para que isso não aconteça. E ele já mete um socão no mastro para fazer ela ficar um pouco mais esperta. O Prota fala que sabe o que ela quer fazer e manda ela parar com isso. E se ela quiser sair desse local, é melhor ele seguir direitinho o que ele fala. E sem reação nenhuma, ela apenas diz ok. E como ela era o objetivo da missão, após resgatar ela, ele sai desse local. E o Prota, ele já vai buscar ter um papinho bom com ela. Então ele pergunta para a Jurema quais são as habilidades que ela possui. Então ela fala que tem uma habilidade para usar espadas. Só que ela tá mentindo, é claro, pois ela pensa que o nosso Prota é besta. Só que o Prota, ele é antigado e já vai falando que não confia nela. E provavelmente ela tá mentindo. Ela continua tentando enganar ele, falando que tá dizendo a verdade, mas o Prota já fala sua verdadeira habilidade, aceleração de pensamento. E ela nem tá acreditando que ele conhece a habilidade dela. Então o Prota começa a descrever essa habilidade, mostrando que ele conhece muito bem, e sem acreditar, ela fica perplexa. E como o Prota já provou seu ponto e sabe que ela é uma mentirosa, ele fala que ela vai continuar mentindo, só para poder usar ele. Então ele diz que não tem nenhum motivo para os dois ficarem juntos, e ela vendo que ele tá indo embora, já pede para ele parar. Então ela usa uma arte secreta milenar, e essa arte é chorar, falar que estava errada e pedir para não ser abandonada. Então o Prota pergunta como ele poderia confiar nela, e ela diz que vai fazer tudo o que ele quiser. E olha o sorriso na cara desse menino. E o menino nesse momento já propõe um contrato. E a Jurema, ela já fica com medo desse contrato. E isso causa bastante dor de cabeça nela. Mas depois de pensar muito, e como ela é medrosa e não quer ficar nesse local sozinha, então ela resolve assinar esse contrato. E após assinar ele, o contrato já vai acorrentando essa garota. E olha a cara desse menino. E ele ainda pergunta para ela se essas condições são boas mesmo. E então, para ela não ficar sozinha nesse lugar, fala que vai dar o seu melhor. E longe desse lugar, lá no templo de Hel, tá lá ela, a deusa que comanda a morte, fazendo um carinho no seu pequeno cachorrinho. E ela tá conversando com uma certa pessoa lá no fundo. E essa pessoa pede para ela seus olhos e ouvidos dele, pois ele vai precisar ir em um certo local para comprar mais tempo para todo mundo. E agora os dois estão juntinhos. Então a Jurema pergunta para onde eles têm que ir agora. E vocês se lembram do motivo da Jurema ficar presa nessa DG? Pois é, ela estava se escondendo dos amigos para não precisar ir na Casa Assombrada. E o que o Prota responde para ela nesse momento é que eles vão ter que ir para a Casa Assombrada. E isso já deixa ela se cagando de medo. E o Prota, percebendo isso, pergunta se ela tá com medinho, mas ela, com todo o orgulho que tem, fala que não está com medo e que uma pessoa como ela não sente medo de nada. Só que o Prota nesse momento fala que acreditaria nela se ela falasse isso sem fazer a cara que tá fazendo agora. Mas ainda assim, ela fica insistindo, falando que não está com medo. Então o Prota fala para ela se preparar, pois agora eles vão entrar na Casa Assombrada. E nesse momento se abre um portal e o Prota nem perde tempo para entrar. E como a Jurema tá se cagando de medo, ela pede para ele esperar. E ao entrar, o sistema vai logo apitando para eles: você entrou na Casa Assombrada. Você precisa sair da mansão sem quebrar nenhuma das 3 regras. E algumas de suas habilidades foram seladas. Descrição da missão: esse lugar é assombrado e cheio de segredos. Capture toda a verdade da mansão usando a câmera. Revele essa verdade e saia dessa mansão. Recompensa: habilidade de ilusão, falha, morte, condições para falhar, não sair no tempo limite e não conseguir revelar os segredos. E após eles entrarem na DG, eles ficam com essa aparência. E se vocês se lembram, essa é uma DG temática e eles têm que seguir seus personagens. A personagem da Jurema vai ser a garota que vai segurar a câmera. E o Prota, ele é um streamer que grava vídeos de terror. E enquanto eles estão conversando, uma figura muito sinistra aparece atrás deles e dá a eles boas-vindas. E olha a cara desses dois ao verem a pessoa que está falando com eles. Essa figura suspeita se apresenta e diz se chamar Alfred e fala que é o mordomo dessa mansão e que vai receber eles conforme as instruções do dono dela. E após essa apresentação, o mordomo diz que o conde pediu para apresentar a mansão a eles da melhor forma possível. E com toda essa situação, o Prota, ele tá todo desconfiado, enquanto a Jurema tá morrendo de medo, é claro. E a DG, ela é bem megera, ó, deu a câmera logo para a medrosa. E depois de adentrar essa divertida mansão, o mordomo fala que eles provavelmente devem estar com fome, já que eles tiveram uma longa jornada, e fala que vai levar eles para comer algo. Só que no meio do caminho, o Prota vê em cima de um estante um jarro, e ele vai dar uma olhada direitinho. E tem uma etiqueta nesse jarro: para a garota mais bonita e boba do mundo, e se ligue na data. E enquanto o Prota tá olhando fixamente para esse jarro, a Jurema dá uma olhada para um quadro e comenta que ele é bastante bonito. E isso chama a atenção do Prota
também. E nele tem uma garota segurando seu doguinho. O Alfredo fala que no retrato é a dona da mansão. E como é uma investigação, o Prota já começa a falar sobre o retrato, dizendo que ele deve ser bastante importante, já que ele está bem conservado. E nesse momento, o Alfredo ele começa a dar uns sinais bem estranhos, pois ele diz que tem muitas memórias e sonhos bastante felizes daquela época. Isso deixa o Prota um pouco incomodado, e a Jurema com mais medo da cara desse mordomo. E depois que o Alfredo fala isso, ele chama os garotos para continuar o caminho até a sala de jantar. E eles não tem muito o que discutir, né? Só tem que continuar seguindo essa figura sinistra para concluir essa DG. E enquanto eles estão seguindo esse caminho, o Prota começa a pensar sobre a missão, mas a Jurema esbarra nele, e ele percebe que ela está assustada. Então ele já começa a provocar ela, lembrando que ela tinha dito que não tinha medo de nada. Só que ela diz que não está acostumada com isso, e que só precisa de um tempo para poder processar tudo. Mas nesse momento, o mordomo para repentinamente, e fala que eles chegaram no seu destino. E os dois meio que ficam impressionados com o tamanho da mesa de jantar. O Alfredo fala que esse jantar foi feito especialmente para eles, e pelo próprio dono da mansão. Assim ele fala para os garotos comerem à vontade. E ao dizer essas palavras, ele sai do local, dizendo que vai voltar quando eles terminarem de comer. Os dois acham essa situação meio estranha, e a Jurema diz que o maluco nem sequer piscou uma vez, e completa falando que ela acha que eles não podem comer o que está na mesa. O Prota concorda e diz que é para eles aproveitar esse tempo que eles estão sozinhos para poder dar uma investigada. A Jurema pede para ele esperar, pois ela quer usar a habilidade dela para ver se descobre algo. Então ela usa a aceleração de pensamento, e assim ela começa a dar uma escaneada em tudo que está no local. E quando ela termina de fazer a investigação, ela fala que descobriu algo. O Prota ele fica impressionado pela velocidade que ela investigou tudo e pede para ela falar o que descobriu. Ela diz que a dona da mansão é provavelmente uma criança e que aparentemente ela tem 12 anos, e ela está falando isso com base nos móveis dessa sala. E ela aponta para uma cadeira que provavelmente deve ser do dono. Ela diz que essa cadeira é mais alta do que as outras, e fala também que a altura dos outros móveis também são baixas. E com essa descoberta maravilhosa, o Prota decide sair desse local e ir procurar pelos segredos, e ela concorda. E enquanto o Prota está indo em direção à porta, a Jurema ela já está pensando em surrupiar a câmera, mas quando ela olha para frente, ela vê que o Prota está parado. Então ela pergunta o que ele está fazendo parado que nem banana, e ele diz que a praga do mordomo trancou eles nessa sala. E ao ouvir isso, a Jurema fica desesperada, pois não acredita que está preso nesse lugar. Ela diz que eles não podem ficar presos nesse local por causa da missão, já que eles têm um tempo limite, mas a gente sabe que ela tá se cagando de medo. O Prota fala para ela ficar calma, pois como isso é uma DG, sempre tem uma forma de sair desse local. Ela fica um pouco animada com as palavras do Prota, mas ela continua chorando. Mas mesmo assim, ela vai dar uma olhada pelo local, pois como ela quer sair daí, ela tem que dar seu jeito. E enquanto a Jurema tá procurando por todo o local uma saída, de repente ela encontra algo e chama o Prota para falar o que achou. A Jurema fala que tem algo de errado com a câmera, pois tem algo esquisito aparecendo nela. E o Prota vai dar uma olhada para ver o que diabos ela tá falando. E o que ele vê deixa ele com essa cara. E o que esses dois viram foi o corpo do Alfredo em cima da mesa. E lá vem um dos segredos. O Alfredo que acompanhou eles é um Alfredo falso. E ele se pergunta quem é o Alfredo de verdade. E nesse momento, a Jurema já pensa em usar mais a câmera para poder descobrir mais segredos sobre esse local. E nesse momento, o Prota toma a câmera da mão da Jurema e começa a usar mais a cabeça. Já que eles descobriram que o Alfredo falso é um dos segredos por causa da câmera, então a Jurema deduz que ao usar a câmera, as imagens que aparecem nela irá mostrar o passado. E depois deles deduzirem isso, o Prota entrega a câmera novamente para a Jurema. E o Prota ele só devolveu isso para ela, pois ele quer investigar algo sozinho, já que quando ele entrou nessa sala, ele sentiu uma pequena magia, provavelmente é uma ilusão, e isso só aparece em uma DG com armadilhas. Então ele começa a usar sua habilidade, e ao tocar na mesa, a habilidade ativa, a análise absoluta. Só que essa habilidade falha, pois a DG cancela ela, e o Prota ele fica até impressionado, pois ele não sabia que essa DG era tão difícil. Então ele pergunta o que a Jurema está fazendo, e ela diz que está procurando uma chave ou um dispositivo para sair desse local, já que a única diferença nesse lugar, mostrada através da câmera, é a comida e o Alfredo de pé junto. Sim, amigos, a comida é o Alfredo. Então o Prota já se toca e já pensa em usar outra coisa para procurar algo, pois como ele disse que sentiu uma magia bem fraca e pensou que era ilusão, então ele usa seu olho mágico para aumentar sua sensibilidade à mana, e ao usar isso, ele percebe algo brilhando, e assim ele fala para a Jurema que deve ter algo dentro da gelatina, só que ela lembra de algo. Ela lembra que toda essa comida é o Alfredo de pé junto. A Jurema, ela fica retraída, pois ela não quer mexer na comida, e para distrair ela, o Prota pergunta se ela tá com medo. Ela fica irritada, é claro, então ela decide ir nessa gelatina, e começa a mexer bastante nela, só que é gelatina aos olhos normais, mas prestem atenção na câmera. E sim, ela achou a chave, e ao encontrar ela, o segundo segredo da mansão foi revelado, e o segredo é magia ilusória, e em outro cômodo da casa, tá lá
lá o falso Alfredo observando o Prota e a Jurema, e prestem atenção no que ele diz. Parece que os nossos convidados não gostaram do jantar. Nós precisamos cuidar mais dos nossos convidados, e eu não posso falhar, já que eu sou o mordomo Alfredo. E como eles acharam a chave, os dois saem daquele local rapidamente. Só que dessa vez, eles estão usando a câmera direitinho, e através da lente, a Jurema vê uma enorme bagunça. E o Prota pergunta se tem alguma coisa dentro desse quarto. Ela diz que sim, e comenta que como Alfredo levou eles para jantar, provavelmente a próxima parada ia ser o quarto de hóspedes, e que na entrada tá cheio de ketchup. E ao ouvir isso, o Prota fala que os dois vão ter que entrar nesse quarto. Só que a Jurema, ela tá num cagaço, que nem o Wi-Fi passa. Mas o Prota fala que eles têm que entrar para completar a missão, e pede para ela falar se vê alguma coisa estranha pela câmera. E após entrar nesse quarto, o Prota começa a observar ele melhor, para tentar achar algum tipo de segredo mais rápido. Mas enquanto ele tá observando a janela, um vulto passa por trás dele. E se vocês perceberam, a Jurema não tá nesse quarto. E quando ele olha para trás, ele vê uma figura parecendo uma criança. E enquanto ele tá bastante focado nessa garotinha, ela de repente começa a apontar para ele, parecendo que quer avisar algo para ele. E esse algo é o mordomo atrás dele. E nesse momento tudo se apaga. E alguns minutos se passam e o Prota acorda em outro lugar. E ele tá um pouco desorientado, porque ele olha para o lado e vê uma figura desconhecida. Mas quando ele se recupera, ele vê que era apenas a Jurema. Ela pergunta se ele tá bem. E como ele acabou de acordar, ele pede para ela não ficar gritando. E eles estão em uma masmorra. E o Prota fica bastante irritado, pois sua magia nesse lugar é bastante limitada. A Jurema fala que ela pode usar a habilidade dela novamente para ver se acha alguma saída. E também vê onde está o mordomo. Ela olha tudo ao redor e fala que é meio sinistro um mordomo ter um lugar desses. Mas o Prota fala que ela não precisa usar a habilidade, já que tem uma saída na frente deles. Então ele carrega toda a sua magia que ele tem nesse momento e mete um socão nas grades. E isso deixa a Jurema bastante espantada, pois esse soco fez um buraco enorme. O Prota fala que eles têm que sair desse local logo, pois o Alfredo ele pode aparecer novamente. E quando eles estão saindo da cela, lá de trás vem uma criatura em alta velocidade para cima do Prota, mas é apenas um doguinho. E o Prota percebe que ele está segurando alguma coisa. E quando a Jurema vê esse doguinho, ela fala para o Prota soltar ele rápido, pois é muito estranho ter um doguinho nesse lugar. Mas o Prota fala que é só prestar atenção nele e olhar a mana dele, e ela vai ver que é só um cachorro normal. Só que quando a Jurema chega perto dele, o cachorrinho fica com bastante raiva. E ao encontrar esse doguinho com a chave, uma missão é desbloqueada. Essa missão manda eles irem para o quarto andar e procurar pelo diário do dono da mansão. E se eles completarem isso, a sua recompensa vai ser a liberação de toda a magia que estava restrita. E o Prota, ao ouvir isso, ele dá aquele sorrisão, pois ele quer essa recompensa. E assim eles saem do local. E quando eles chegam no terceiro andar, o Prota pergunta onde está a câmera. A Jurema diz que o mordomo pegou ela. E dessa forma, eles não têm escolha, a não ser procurar por pistas sem ela. Mas nesse momento, o fantasma daquela garotinha aparece novamente. E galera, não é que a Jurema perdeu seu medo depois de ser presa, pois ela fica cara a cara com o fantasma. E ela tenta puxar o Prota e fala para ele que nesse momento não é hora de ficar batendo papo com gente morta. Só que o Prota apenas ignora ela e pergunta para a garotinha por que ela continua nessa mansão, mas ele fica sem nenhuma resposta. E dessa forma, ele tenta outra abordagem. E se ela quer ajudar de alguma forma, então ele pede para ela mostrar o caminho para o quarto andar. E isso ela pode responder. Então ela mostra a direção para onde eles têm que ir. E com essa pequena dica, o Prota agradece e fala que quando ele sair desse local, ele vai acender um incenso para ela. E no caminho do quarto da garotinha, o Prota ele derrota várias armaduras vivas. E a Jurema fica até surpresa, pois o garoto sozinho derrotou várias. E com isso, ele abre a porta do quarto. E o sistema avisa que ele chegou no seu destino. E o quarto ele tá todo bagunçado. E o diário está em cima da mesinha. A Jurema ela tenta ir em direção a esse diário, mas o Prota segura ela. E fala que eles vão apenas fazer a missão que pediram para eles. E enquanto ele tá lendo o diário, ele pede para ela procurar outra pista. Assim ele pega o diário para ler. E o sistema já avisa que nesse diário eles vão encontrar o último segredo. E nesse momento o Prota abre um sorrisão, pois ele também quer isso. Então ele começa a ler. 7 de maio. Minha pele está ficando cada vez mais pálida. O doutor da capital já veio aqui e me tratou várias vezes, mas não parece ter tido muito efeito positivo. Será que eu vou morrer sem ao menos poder ver o lado de fora? 10 de maio. Meus pais disseram que iriam me comprar uma boneca que eu tanto queria. Papai e mamãe são os melhores desse mundo. Eu não vejo a hora deles irem até a cidade daqui a 2 dias. 12 de maio. Eu recebi um comunicado que papai e mamãe morreram, depois de serem atacados por um assaltante. Eu não consigo parar de chorar. E se eu não tivesse pedido tanto por uma boneca, meus pais ainda estariam vivos? 15 de maio. O funeral finalmente acabou. Como eu era a única herdeira de sangue do conde, acabei me tornando a dona dessa mansão. Mas eu não me sinto feliz com isso. Estou sozinha. Eu sempre ficarei assim.
4 de julho. Eu encontrei uma menina. Parece que estava entrando escondida na mansão para colher algumas flores. Parece que ela é da mesma idade que eu. Eu gostei muito dela, porque ela se parecia muito com a minha boneca. Acho que eu deveria perguntá-la se ela gostaria de viver comigo. 20 de julho. Me disseram que aquela menina sequer tinha um nome. Então eu comecei a chamá-la de Sally. Nós brincamos todos os dias juntas na mansão. Eu estou muito feliz por ter uma amiga. Eu queria que todos os dias fossem assim. 8 de setembro. O Alfred saiu sem me dizer uma palavra sequer. De acordo com a Sally, parecia que ele precisava ir à cidade rápido. Eu me sinto muito ansiosa por algum motivo. 10 de setembro. O Alfred voltou para casa, mas parece que ele está muito diferente de antes. Parece que a Sally está escondendo algo de mim. Ela deve saber o que aconteceu com ele. 9 de novembro. Eu consigo ouvir vários gritos vindo do quarto. A minha babá e minha empregada não param de chorar e gritar. Será que eu estou sonhando? Não mesmo. Mas eu não sei se isso é tudo mesmo real. Tô com medo. O que está acontecendo aqui? A Sally e o Alfred estão me trancando no quarto todos os dias. Parece que eles querem me matar. O que eu devo fazer? E ao terminar de ler, todas as suas restrições de habilidade são retiradas. E o Prota fica com uma cara de ódio, pois após ler esse diário, ele começa a entender o que aconteceu. Depois que os pais da garotinha faleceu, toda a vida dela mudou. E mudou de uma forma bem sinistra. E a Jurema, que deveria estar procurando algo, começa a falar umas besteiras. Assim ela começa a mudar de forma. E o Prota não fica muito surpreso. Na verdade, ele está bastante irritado, pois essa coisa é um doppelganger, uma criatura que imita outros seres. E enquanto esse bicho está falando um monte de besteira, aparece uma porrada de Alfredo atrás dele, e com isso o sistema avisa que todos os segredos foram revelados, e nesse momento ele só tem uma coisa para fazer, que é sair dessa mansão. Depois do bicho se revelar ser um doppelganger, o Satanás ele começa a atacar o nosso Prota, e a única coisa que resta nesse momento para ele fazer é só desviar do ataque desse bicho, e mesmo segurando aquele doguinho, ele tá se virando muito bem. Então o Prota tenta puxar uma conversinha com esse capeta, pois ele ficou muito surpreso por esse bicho não ter se revelado antes. O bicho elogia o nosso Magão por ele ser um rapaz esperto, mas o Prota ele não quer elogio dessa coisa deformada. E para deixar esse bicho um pouco mais irritado, o Prota fala que ele é muito burro, pois qualquer um iria perceber aquela atuação fajuta. E se era para irritar mesmo, o nosso Prota ele conseguiu, e fez isso muito bem, pois esse bicho ele vai para cima com tudo, sem nem pensar direito no que tá fazendo. E depois que passa um tempo, e o Prota analisa todos os movimentos dessa coisa, o nosso garotão ele decide atacar, e nesse momento ele usa as suas corrente de Andrômeda! Assim ele arregaça esse bichinho todinho. O Prota ele foi com tudo, pois ele sabe que essa coisa é meio perigosa, pois ele pode copiar tanto a aparência quanto as habilidades de alguém, só que ele precisa consumir a criança. Mas esse bicho ele ainda é bastante fraco, por ser apenas um rank mais baixo do que os demais, e o bicho ele tá querendo o corpo do nosso garotão, e ele tá bastante desesperado para conseguir comer ele. Já avisei que vai dar merda isso. Só que o Prota só dá um chega pra lá nesse bicho, assim ele joga mais corrente para cima desse bicho, só que com um pouco mais de força. E dessa forma, o bicho ele morre morrendo de inveja. Puta piada bosta, hein? Pelo amor. Pois ele queria ser só humano e não esse bicho. E com isso, a masmorra é finalizada. E lembra do cachorrinho que tá na mão do Prota? Adivinhem? Ele é a Jurema. O Prota fala que ela fica muito bem como um cachorrinho. E lógico que ela fica morrendo de raiva. E quer dar um carinho na cara do Prota. Assim os dois vão na direção da saída, mas antes de sair, ele olha para trás. E lá está, o espírito da garota no topo da escada, e ela tá bastante feliz, e dessa forma os dois desaparecem da masmorra. Passando algum tempo, os dois estão descansando em um banco. A Jurema ela voltou ao normal, mas ela tá irritada por ter virado um animal, só que o Prota não tá nem ligando para isso. Ele apenas tá olhando as habilidades que ele acabou de conseguir. Ele tá um pouco satisfeito por não ter uma habilidade em grupo, mas tá feliz também por ter conseguido a ilusão. E como eu disse, a Jurema ela tá irritada, pois ela não deu aquele beijo de amor no nosso Prota quando ele virou um doguinho. Só que o Prota disse que ela deveria ficar feliz por ter saído da masmorra pelo menos viva. Então ele chama ela pra ir fazer a última missão, só que ela não tá querendo ir, pois ela quer descansar um pouco mais, só que ela não tá no controle de seu próprio corpo, graças ao seu contrato de escravidão. Assim ele manda essa garota se levantar e aponta para a direção que ela tem que ir, e por livre e espontânea pressão, ela vai pro lugar que tem que ir. Desgraça! Quando ele chega no local da última missão, o Prota faz ela beber uma poção. Ele diz que essa era a última, então eles devem ter cuidado, pois ele não sabe o que esperar desse lugar. E de repente... tá lá, um cara no meio de uma porrada de gente, e essa figura diferenciada chama todos para participarem do desfile. Assim ele se aproxima dos nossos dois jovens e já vem dando parabéns para eles por terem completado as duas missões. O Prota fala para ele parar de papo furado e ir direto para as negociações, e manda ele falar sobre o conteúdo da outra missão. Ele diz que a missão vai ser um pouco mais longa, por causa que vai ser uma brincadeira de pique-esconde. A Jurema, ela pergunta como essa brincadeira vai funcionar, pois ela tá achando isso fácil demais. Ele diz que essa missão vai ser de boa, então
então eles não precisam se preocupar. Assim ele aponta para um portal que está atrás dele e fala que desse portal vai sair um monstrinho para brincar com todo mundo. E o pessoal da brincadeira só vai precisar se esconder. O nosso garoto, ele tá achando essa história um pouco estranha e pergunta se é só isso mesmo. O maluco, ele fala que o bicho que sair desse portal vai depender da quantidade de participantes e também de suas habilidades. O Proto, ele já percebe que vem merda nessa brincadeira. Assim, Loki pede licença, pois ele vai ter que dar uma bisoiada nas habilidades deles. E quando ele termina, ele dá parabéns para todos, pois o bicho que vai sair de Rank S. Fudeu de vez! O Proto tenta conversar com esse maluco, mas ele finge que não tá nem escutando, pois ele tá achando esse enredo muito divertido. E a única coisa que ele diz é: corre, negada! E nesse portal, uma criatura começa a arregaçar ele, sem nem passar algo para aliviar a dor. E olha a cara desses dois. E nesse momento começa a última missão, teste do festival. E o Prota, vendo essas informações, acha tudo estranho, pois ela tá falando que tem 3 pessoas nesse lugar. Só que ele não tem muito tempo para pensar, pois o gigante flamejante arregaçou o portal. Tem momentos na vida que temos que parar, pensar e analisar toda a situação. E simplesmente dizer: fudeu, essa criatura é Surte, guardião de Muspelheim, a terra do gigante de fogo. Dizem que antes de Ymir, o primeiro gigante, nascer, essas criaturas já existiam e tinham um único propósito de destruir tudo. E com seu espadão de fogo, ele é capaz de destruir o mundo inteiro. E a única coisa que resta aos nossos jovens é sair correndo feito maluco, pois para eles não tem como detonar esse bicho, já que a missão diz para eles fugirem ou matar essa coisa. Mas longe desse lugar, vendo toda essa destruição, vemos a culpada por essa coisa ter aparecido. E ela é essa gatinha, lambendo as suas patinhas. Ela pensa em ajudar ele porque ela sabe que isso só tá acontecendo por causa dela, mas tem alguém se comunicando com ela, falando para deixar os dois sozinhos, e essa pessoa é a nossa deusa Hel. Ela diz que quer ver a capacidade desses dois de sobreviverem. Então, se você é T-Hel, deixa aquele like e comenta também, porque eu quero saber quem é você. O gigante de fogo, ele tá arrebentando tudo feito ignorante que ele é. O Prota, ele vê que não pode cair na porrada com esse bicho, pelo fato dele ser mais forte. Então, sua única opção é correr até a base. E nesse momento, a Jurema vê uma placa que tá mostrando que eles devem ir para o carrossel. Então, o Prota, ele usa sua aceleração e sai puxando a Jurema na direção do carrossel. O gigante, ele tá irritado, pois ele quer saber quem foi o imbecil que invocou ele nesse lugar. E para extravasar sua raiva, ele está atacando bola de fogo nas únicas criaturas que ele consegue ver. E como não tem muito o que fazer, a não ser fugir, né? O Prota, ele fala para a Jurema prestar bastante atenção. Então ele fala que eles devem se dividir e manda ela correndo na direção do carrossel. Ela tenta discordar, pensando que os dois têm que ir junto. Mas ele pergunta para ela se ela quer servir de isca. Mas como ela não quer, ela concorda com o plano e sai em direção ao carrossel. E para chamar a atenção desse bicho, o Prota começa a provocar ele. Eu vou dizer, tua mãe come cocô de gato! E funciona muito bem, pois ele começa a jogar tudo para cima do Prota. Nessa brincadeira, o Prota, ele apenas desvia dessas bodegas e vai para cima da torre de um relógio. E quando ele tá lá em cima, ele chama o grandão de lerdo, pelo fato dele não conseguir pegar o Prota. Então o gigante quebra essa torre na base do ódio, mas ainda não acerta ninguém. Só que o grandão, ele percebeu uma garota de cabelo rosa indo em direção a um certo lugar. E quando ela tá quase chegando perto desse lugar, o carrossel é destruído. E o sistema vai logo avisando: a base foi completamente destruída e não tem como mudar as condições da missão. Assim, só resta uma única opção para eles, que é detonar esse cabeça de palito de fósforo. E o Prota, ele fica bastante irritado. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E olha o olho dele aluminando, gente. Eu vou comer tudo. O gigante joga a bola de fogo nele, mas o Prota fez apenas ela sumir. E como o Surge ficou irritado por ele conseguir fazer isso, decide que vai usar todo o seu poder para queimar tudo nesse local. Assim ele usa seu espadão e joga fogo para todo lado. A Jurema, vendo toda essa bagunça que o Surge está fazendo, decide que tem que resolver isso. E tem que fazer isso de forma bem rápida, senão todos vão acabar morrendo. Assim ela dá um grito no nosso magão e quando consegue chamar a atenção dele, ela fala que tem um jeito de acabar com esse gigante. Assim o Prota começa a correr e a Jurema tá dando todas as instruções para ele, fazendo com que o Prota desvie de tudo e deixando o Surge muito mais irritado. O plano que ela tem em mente é usar um tanque de água para resfriar o corpo desse bicho. Ela diz que viu umas caixas d'água perto do parque, então ele só precisa jogar em cima dele e dar um golpe direto no coração desse bicho. A Jurema fala que vai usar aceleração de pensamento e prever todos os ataques desse bicho, para que o Prota sim consiga desviar de tudo. Só que nesse momento, o Surge percebe que ele parou de correr e pergunta se ele tá cansado e chama ele de humano fraco. Mas o nosso garoto não vai deixar isso barato e começa a provocar o Surge novamente. Fala que ele é um cachorrinho dos AZ, pois a única coisa que ele faz agora é ser um porteiro. Então ele faz a pergunta: quem é realmente fraco de nós dois?
o maluco do sushi fica bastante irritado, chama esse garoto de insolente e tenta dar um porradão nessa criança. Mas algo de errado não está certo, pois começa a cair água em cima dele. Então a ilusão é desfeita, pois o que vemos é que o sushi acabou acertando as caixas d'água, assim resfriando todo o corpo dele. E quando o corpo dele já está bastante frio, o prota parte para cima do gigantão de forma bastante rápida para acertar o seu coração. Morre, desgrama. Mas antes do sushi ir de arrasta para cima, ele fala para esse garoto que ele pode ter o derrotado agora, mas na próxima vez não vai ser tão fácil assim, já que ele vai estar em seu corpo verdadeiro. Assim ele some e dessa forma a missão acaba. O sistema avisa que eles completaram tudo e o nosso garotão ganhou algo bastante diferenciado, a chama inextinguível de Surge. E após terminar isso tudo, lá longe está a gatinha observando tudo e vendo que eles fizeram tudo e não precisaram da ajuda dela, e acha esse garoto super interessante e com uma vontade enorme de ficar mais forte. E ela já começa a dar uma estirada na Hel, que continua conversando com ela, mas a Hel diz que ele é apenas um bebê para ela. Só que a gatinha já puxa o tapete dela falando que ela é a que fica mais interessada e curiosa sobre esse garoto promissor. E novamente a gatinha olha para esse garoto e em pensamento diz que os deuses ainda não podem saber da existência do adversário, pois ainda é cedo demais para ele matar o Odin, o deus mais poderoso dos Aesir. E depois de um tempo, o sistema ele começa a dar as suas recompensas conforme as suas participações, e ele tá bem feliz por ter ganhado o que estava querendo. Mas ao lado dele tem uma criatura muito suspeita e ele percebe que ela tá tentando esconder algo dele. Assim ele usa a sua habilidade de escravidão e dessa forma ela começa a dizer tudo sobre o item. É um item que aumenta sua força e deixa usar uma habilidade chamada coragem, e pelo que percebemos ela precisa muito disso. Ele pensa sobre esse item e acha melhor deixar com ela mesma, e lá no fundo tá ela morrendo de raiva por causa desse contrato. Assim o Loki chega novamente perto dele para dar os parabéns e pergunta se gostaram dos seus itens. O prota diz que isso foi bastante difícil de conseguir e agora ele só quer ir embora. Assim ele se aproxima mais desse garoto e diz para ele com cuidado, já que ele nasceu com o destino do adversário. Isso deixa o prota bastante casquetado, mas quando ele vai pedir para o maluco esperar, o ruivinho Loki só acena com a sua cartola e desaparece. E dessa forma o domo da masmorra começa a se desfazer e do lado de fora tá lotado de nego esperando as pessoas que estavam concluindo ela, e os dois campeões estão saindo e geral tá surpreso por eles estarem inteiros. A Jurema tá assustada, mas o prota tá de boa, e quando o maluco da associação vai em direção para interrogá-los, todo mundo percebe que o garoto sumiu sem deixar um único rastro, deixando apenas a Jurema ainda mais assustada, pois agora ela tem que dar toda a entrevista. O amiguinho tá se perguntando se ele conseguiu se esconder no meio da multidão e fica surpreso por o mago conseguir se movimentar dessa forma, mas o bombado já sabe o que ele é. Ele é um mago de batalha, uma classe que não se vê com frequência, e longe dali alguém ligou para a nossa Milf para avisar que seu amado discípulo conseguiu concluir a masmorra, e ela fica bastante feliz por esse garoto ser impressionante e conseguir limpar uma masmorra e sumir feito o vento. E aí, quem é Team Milf aí? Deixa o like também e deixa um comentário. E na academia, depois de tudo, tá lá o nosso prota vendo a notícia sobre a limpeza da masmorra temática, e ele tá impressionado, pois com suas botas novas ele conseguiu aumentar muito sua velocidade e sair de lá tranquilamente pelo meio das pessoas. E em conclusão a isso, esse evento foi muito bom, pois ele também ganhou algo que não esperava ganhar, e isso vai ser muito útil para o nosso garoto, mas ele ainda se acha muito fraco e ele tá precisando ficar um pouco mais forte para poder derrotar aquela pessoa sem correr risco nenhum, e também para proteger as pessoas que são importantes para ele, aquelas que ele considera como família. E lá na sala do Ganguji, uma instrutora tá tentando babar o ovo dele, falando que não vai desapontá-lo e que a partir desse momento vai falar para ele sobre todos os movimentos de um certo aluno. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. E ele já tá se preparando para eliminar certos alunos no próximo evento, e olha a sala desse marginal. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei e comente alguma coisa. Então, até a próxima. Ui!